Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Silva e hoje eu vou fazer aqui um vídeo sobre os jogos que vão acontecer agora nessa terça-feira, jogos da Pré-Champions, jogos da Liga da Islândia, da Suécia e segunda divisão da Suíça. Em relação ao resumo da banca, eu vou fazer isso no vídeo de hoje, onde eu vou fazer um compilado falando sobre os vídeos, falando sobre os dias aí que a gente teve, como é que tá a banca, o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, as coisas que não vamos fazer mais e coisas que iremos passar a fazer. Lembrando que esse mês de agosto eu vou estar mais tempo agora com vocês aqui, eu vou estar trabalhando praticamente full time aqui fazendo as análises e eu quero mostrar para vocês como é que vai ser feito isso, entendeu? Algumas pessoas já sabem, mas como é que eu analiso os jogos. Então eu vou trazer aqui alguns jogos que vão acontecer hoje, certo? O primeiro jogo, deixa eu ver aqui, deixa eu trazer aqui o jogo do Celtic, certo? Isso aqui é a Liga dos Campeões, certo? Então o Celtic vai jogar contra o Kariat do Cazaquistão, o Celtic da Escócia. Celtic ainda longe daquilo que a gente sabe que o Celtic pode ser, mas é um time perigoso, está no início de temporada, teve alteração no time e o primeiro jogo foi 0-0. Então o jogo de ida foi lá na Escócia, esse é o jogo da volta. Como é que a gente vai operar nesse jogo? Então vou deixar bem claro aqui o que é que vai acontecer, o que é que vai me fazer entrar nesse jogo ou não. Esse jogo vai começar 15 para as 2 da tarde, agora a gente está aqui praticamente 11 horas, falta 3 minutos para 11, então vou divulgar esse vídeo antecipadamente e aí a gente vai saber o que é que vai acontecer e no vídeo da noite a gente vai comentar sobre esses jogos que eu estou falando. Ontem a gente falou sobre o jogo do Flamengo, que foi 8-0 no Vitória, jogo do Palmeiras e o jogo do Avaí. Esse eu comentei lá com o pessoal no Discord, a gente analisou, o pessoal que estava lá no Discord participando pegou esse green, não foi para o posto a tip no Telegram, porque a gente analisou lá com o pessoal e as tips já tinham encerradas, mas as tips eu e o Cleito continuamos colocando ela diariamente lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo do Telegram, o link vai estar na descrição. Lembrando que essa é a última semana que a gente vai estar com o Telegram free. A partir de segunda-feira, dia 1º, o Telegram passa a ser pago, a taxa é de R$ 33. Se você tem interesse, você vai entrar lá no grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição, e você vai botar a mensagem: eu quero fazer parte do grupo VIP, e vai dizer o seu nome, botar o seu nome. O Cleito vai cadastrar você e assim que a gente postar o link para pagamento, vocês vão saber, a gente vai avisar antecipadamente, certo? O grupo do Discord também vai estar aí na descrição, como o grupo do Telegram, caso você ainda queira participar essa semana e ainda não faz parte do grupo, vai estar todos os links aí na descrição do vídeo, certo? Então quero agradecer mais uma vez aos participantes que tiveram aí com a gente durante esse período, certo? Eu agradeço a todos, aqueles que apoiaram aí a gente e puderam aí verificar o trabalho que eu e o Cleito tá fazendo. No final do mês, praticamente agora domingo, eu vou fazer um vídeo de tudo o que aconteceu nesse mês, o que deu certo, o que não deu certo e como vai ser a partir do mês que vem, já que a gente vai ter aí novidades, certo? Então falando aqui desse jogo, o interesse aqui nesse jogo, para mim poder fazer uma entrada, já que o jogo está 0-0, alguém tem que abrir o placar no primeiro tempo ou até os 60 minutos, que é quando eu faço a minha entrada. Se até os 60 minutos esse placar tiver igual, eu estou fora desse jogo, porque os times podem sentar em cima do resultado,
querer levar para prorrogação, não vai direto para pênaltis, vai para prorrogação, e ali na prorrogação é onde costuma sair os gols quando eles não conseguem fazer isso no tempo normal. Se até os 60 minutos esse jogo tiver desse jeito, 0 a 0, eu tô fora. Empatado por qualquer outro placar, eu tô fora. Se alguém tiver na frente por um placar, no mínimo aí de 1 ou 2 gols, eu estarei dentro do mercado, porque isso obriga o outro time a ir para cima e a imposição vai gerar exposição. Então esse é o cenário do jogo do Celtic, agora aos 15 minutos para as 2 da tarde. O próximo jogo que a gente vai ter é o jogo do Kalmar. Então, na análise subjetiva que a gente faz, quando eu falo subjetiva, é coisas que a gente não tem controle, porque a gente não pode garantir que isso vai acontecer. Mas esse time aqui, o Kalmar, ele vai fechar a rodada, ele está com 38 pontos e com essa vitória ele assume a posição aqui de primeiro lugar com 41 pontos. Então, ele vai jogar contra o Helsingborg, que é 10º. Ele não corre risco de entrar na zona de rebaixamento, porque ele já tem 27 pontos. Porém, não é um time bobo. Vamos fazer a análise dele aqui no Academia. Então, no Academia, vou aumentar a tela, 20ª rodada. Tem uma Copa aqui e só por parte do Kalmar. Então o Kalmar ele teve um placar de 0 a 0, foi a única falha dele em um placar de 0 a 0. Os outros jogos todos tiveram gol. Então ele é 100% 0.5. O 2.0 ele tem aliás, ele teve 2 placares de 1 a 0. Ele ganhou do Umeia e ele ganhou do Utrecht. Então, 2 placares onde ficou em 1 a 1 e teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 9 dá 67%. O potencial 6 dividido por 9, 67% foi o placar que ele teve aqui, over 1,5. Já o Helsingborg, ele tem um amistoso e uma Copa. Não tem mais Copa. Ele teve um placar que ele falhou em um placar de 0 a 0. Todos os outros jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos eles foram over 1,5. Então, a partir do momento que o placar abre, normalmente eles vão para o 1,5 ou mais. Os times não têm jogo de Copa. Os próximos jogos não serão de Copa. Então a gente olha aqui, esse próximo jogo aqui do Kalmar é pela 2ª divisão e o próximo jogo do Helsingborg também é de 2ª divisão. O Helsingborg ele está tendo uma parada difícil, porque ele pega agora o Kalmar, que é o 2º, depois ele vai pegar o Västerås, que é o 3º, e os 2 jogos são fora de casa. Então, não tem jogo de Copa, então os times não têm motivo para poupar, certo? Aqui na classificativa, o Helsingborg é 10º, ele vai entrar aqui. Quando o Kalmar jogou contra times dessa posição aqui, ele se envolveu em 100%, over 1,5, 67% foi ambas marcas, certo? E 67% também foi over 3,5. 100% não, 67% foi over HT. Já o Kalmar é 2º, ele vai entrar aqui. O Helsingborg, 2º, 3º e 4º, ele só tem um jogo, então falta dados para analisar. Ele é 2º, 3º, 4º e 5º. Então, espera aí que faltou um aqui.
Faltou um. Ele é segundo, terceiro, quarto e quinto. Então tem 2 jogos. Os 2 jogos foram over 1,5, certo? E um ele ganhou, outro ele perdeu. Então confirma os dados aqui dos últimos 10 jogos over 1,5, certo? Descendo um pouco mais, na campanha casa fora, o Calmar marca 1 gol, sofre menos de 1 e tem envolvimento em 2 gols por jogo. A defesa é forte, só sofreu aí em 33% e o ataque também é forte, marcando em 100%. O Helsingborg marca 1 gol fora de casa, sofre 1 gol e tem média de 2 gols por jogo. Sofreu em 67% e marcou em 67%. Então, tendência aí de gols das duas partes. Esse campeonato é de 16 times, então a gente vai contar aqui 2 barras nos encaixes de gols. E os encaixes de gols ele começa a partir do minuto 31. Do minuto 31 por parte do Calmar e os últimos 15 minutos por parte do Helsingborg. O resultado que mais acontece é o intervalo do Calmar, não é o 0-0, o do Helsingborg é o 0-0, certo? Então essa é a análise dos dados, entendeu? Aí para quem não conseguiu ainda ver como é que eu faço a análise na academia, é dessa forma que a gente analisa os dados, sendo que como esse campeonato já está aqui na 20ª rodada, além dessa leitura dos últimos 10 jogos, a gente vem aqui para a classificativa e para a campanha casa fora. Quando está depois da 15ª rodada em diante, a gente olha aqui na campanha casa e fora. Quando é antes da 15ª rodada, a gente vê aqui na parte global, certo? Pela parte global, a gente já vê aqui como é que os times vêm se comportando desde o início, mas na campanha casa fora, a gente já tem uma análise mais real. Então, tá aqui a análise do jogo do Calmar. Ele é o principal interessado nesse jogo. O empate já dá a ele 39 pontos, porém como o saldo de gols dele é menor do que o Orgrit, ele vai continuar aí se ele não vencer. Ele precisa vencer para chegar aí à primeira posição. A primeira posição, os times é promovido direto para a Primeira Liga e o terceiro vai para um playoff. Então, esse terceiro colocado vai para um playoff. Daqui para cima é promovido para a Série A da Suécia. Esse é o jogo aí do Calmar, que começa às 2 horas 15 minutos depois do jogo do Celtic. Qual o próximo jogo? Próximo jogo, deixa eu tirar aqui o Calmar. A gente tem aqui o jogo do Vikingur Reykjavik contra o Vestre. Qual é a situação desse jogo? Também 20ª rodada. O Vikingur Reykjavik tem uma Copa aqui, outra aqui, outra aqui. A gente vai tirar todos esses jogos de Copa. E tirando os jogos de Copa, ele não falhou em nenhum placar. Ele teve 1, 2, 3, 4, 80% over 2,5, certo? O Vestre, ele tem uma Copa aqui e outra aqui. Ele falhou em marcar em 4 placares, já seria o suficiente para ele não estar na minha lista. Porém, a situação do Vikingur Reykjavik me fez, e além da grade estar fraca também, me fez colocar esse jogo aqui para a gente tentar uma oportunidade. Por quê? Porque esse jogo aqui, a tabela, ela vai falar com a gente aqui, vai mostrar que o Reykjavik, o Vikingur, ele vai para cima desse time para poder pegar ali uma posição melhor. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na tabela. Então, nesses dados aqui,
nos jogos válidos a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em 8, onde o over 1,5 bateu. É outra coisa que também me fez colocar esse jogo na lista, porque nenhum dos jogos, mesmo tendo falhado tanto assim o Vestre, a maioria dos jogos foram over 1,5. Então, por isso eu coloquei esse jogo na lista, certo? Nenhum dos times tem jogo de Copa. O próximo jogo do Vikingur é contra o Breidablik. O Vestre joga contra o KR. Aqui na classificativa, o Vestre ele é sexto. Ele vai entrar nessa posição aqui. E aí a gente vai ter quinto, quarto e terceiro, sétimo, oitavo e nono. Todos over 1,5, 100% over 1,5 em 5 jogos que teve aqui do Vikingur Reykjavik. Todos eles bateram over 1,5. 80% bateu o HT. Então é uma possibilidade grande de sair HT nesse jogo, certo? O Vikingur Reykjavik é segundo, ele vai entrar aqui. Segundo só tem o primeiro, terceiro, quarto e quinto. Então, nesses jogos aqui, foram 4 jogos. Dos 4 jogos, 75% bateu 1,5 e o Vestre falhou 50% das vezes. 75% foi HT. O único jogo que só teve um jogo que ele não teve HT foi esse daqui de cima. Então, confirma aí a probabilidade de sair esse gol no HT nesse jogo. O Vikingur marca 2 gols, sofre 1 e a média é de 3 gols por jogo. Ele sofreu em 78% e marcou em 100% jogando em casa. O Vestre marca menos de 1 gol, sofre 1 gol e a média é de 2 gols por jogo. Sofreu em 78% e marcou em 67%. Os momentos de gols, os encaixes de gols aqui começa a partir do momento 31, do minuto 31 e vai até, deixa eu ver aqui, o outro encaixe seria nos últimos 15 minutos. O Vestre não tem nenhum encaixe de gol e o potencial do Vikingur, ele praticamente é o mesmo durante todo o jogo. Você vê aqui que ele tem um potencial muito grande, tanto no primeiro como no segundo tempo, porém no primeiro tempo ele parece ser melhor. Para a gente tirar uma dúvida e amparar isso daqui, se eu colocar aqui, clicar aqui no escudo dele e vir para estatística, ele jogando em casa, tá aqui, ó. Minuto 31 em diante é o momento mais forte e do 76 até o final do jogo ele praticamente marca o mesmo quanto marcou, se envolveu com a mesma quantidade aqui nos 2 tempos. Então acredita aí que esse jogo tem tudo para já ter um golzinho ali no HT. 100% o 0.5, 100% o 1,5, 100% o 2,5 de envolvimento de jogo do Vikingur. Então ali é só um a mais. Como é que está aqui a situação na tabela? Qual é a motivação do Vikingur para ganhar esse jogo? Sabendo que o próximo jogo dele, nada mais, nada menos, ele pega o Breidablik. Entendeu? Então, esse jogo é no domingo. A gente vai fazer esse jogo. Ele joga em casa contra o Breidablik. Provavelmente a gente vai fazer esse jogo porque o Breidablik é um time extremamente over HT. Então, vamos voltar aqui para a análise da tabela, classificação. E tá aqui. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Eles estão praticamente fechando a rodada hoje. O segundo contra o sexto.
Esse sexto, ele não cai, ele não sai dessa zona de classificação. Por quê? Porque esses times aqui já jogaram. Então ele está com 26 pontos. Esse daqui tem menos 12 de saldo e ele tem 1. Então, um ponto aqui faria ele com 27 pontos pegar essa quinta posição. A vitória iria para 29 e também não faria muita diferença. Isso faz com que esse time jogando contra o segundo colocado entre pensando no empate. A partir do momento que ele fizer o gol, o jogo não é interessante para a gente, porque a tendência é que ele queira fechar mais a casinha. Se ele levar o primeiro gol, aí sim o jogo fica interessante, porque perder de 1 ou perder de 1000 para ele não faz diferença. Então a tendência é que enquanto ele não levar o gol, o empate sirva para ele. E ele não tem a necessidade de se expor, já que um empate contra o segundo colocado, jogando fora de casa, é muito bom para ele. Porém, o Vikingur Reykjavik, ele joga tendo 35 pontos. O jogo do líder também é hoje, a gente vai analisar daqui a pouco, que também tem 19 pontos. Então, ele vai fazer de tudo para pegar essa primeira posição aqui com 38 pontos. Lembrando que ele vai pegar na próxima rodada o Vikingur, que ainda não jogou também. O Vikingur, se ele ganhar o jogo dele, ele vai a 35 e eles têm um confronto direto. Então, esse jogo aqui passa a ser de extrema importância para o Vikingur Reykjavik, porque se ele ganhar esse jogo hoje, ele já assume a liderança. Mesmo que o jogo das 4h15 o Valur ganhe, se ele perder para o Breiðablik, o Breiðablik chegaria a 35 pontos e ele continuaria em segundo, porque ele já estaria com 38. Então, acredito que o Vikingur vai com tudo para cima do Vestre. Então, esse é o jogo da Islândia, que vai estar às 15 horas. Vamos para o próximo. O próximo jogo é o jogo da Suíça. Ele também vai ser às 3h15. É um campeonato que está começando. É a segunda divisão, é a 5ª rodada. A gente tem aqui nessa 5ª rodada, esse é um jogo de Copa. Então, o Bellinzona, ele falhou em marcar uma única vez, se envolveu 100%, houver 1,5 ou mais. O time visitante é o Inverdon Sport, tem uma Copa, um amistoso, e esses jogos daqui foram da primeira divisão. Então ele agora está na segunda divisão, tem esse número 2 aqui, contando só esses jogos. Todos os jogos foram over 2,5 ou mais. Ele não falhou em marcar em nenhum jogo, certo? Nenhum tem jogo de Copa. Os próximos jogos aqui não são jogos de Copa. Então os times devem entrar com força máxima. Não tem dados ainda suficientes para analisar na classificativa. A campanha casa fora também não vamos analisar, até porque aqui a gente está na 5ª rodada. Então a gente só analisa a classificativa e a campanha casa fora a partir da 15ª rodada. Então agora a gente vem aqui, ó, global, e a gente tem uma ideia aqui dos momentos de encaixe. O mandante tem uma fragilidade maior no segundo tempo, e é quando coincide aqui com o potencial do visitante. Então tem meia hora de encaixe no segundo tempo. Aqui a gente tem um campeonato de 10 equipes. Então é um jogo para a gente tentar alguma coisa aí no segundo tempo. A campanha casa fora aqui não tem placares. O placar que mais se repete não é o 0-0 do mandante, e o visitante, o 0-0 é o placar que mais se repete, só que foi um jogo. Aqui também foi um jogo, aqui foi um jogo e aqui foi um jogo. Então todos os placares que aconteceram,
todos os 4 têm o mesmo percentual, certo? Na tabela, a gente vai olhar aqui a motivação. Todos os times no início de campeonato estão motivados. Não existe motivo para eles não quererem jogar ou poupar. E nesse caso aqui, a gente tem um jogo aqui de um visitante querendo entrar aqui na zona de classificação e um mandante querendo sair da zona de rebaixamento, onde ele é o lanterna, certo? Olha um detalhe aqui para esse jogo. Em 4 jogos, esse time levou 14 gols. É um time fraco. Vai jogar em casa, mas levou 14 gols. Jogando fora de casa, 4 jogos esse time tem, que é o Y Verdon. Ele, em 4 jogos, marcou 11 gols. Isso quer dizer o que, Silva? Que existe uma probabilidade desse gol já vir no HT. Tem como a gente saber isso, Silva, já que lá no Academia não tem esses dados? Normalmente, é isso aqui que eu olho. Esse time, vamos pegar um mandante. Tá aqui, os últimos 5 jogos dele em casa. Abro um jogo. Gol no HT e no FT. Segundo jogo. Gol no HT e no FT. Terceiro jogo. Gol no HT e gol no FT. Quarto jogo. Gol no HT e no FT. Quinto jogo. Gol no HT e no FT. Então, jogando em casa, esse time, ele tanto no HT como no FT, ele pagou gol nos últimos 5 jogos. O visitante, primeiro jogo, esse é um jogo de Copa. Esse daqui foram todos da segunda divisão, então esse jogo de Copa eu vou desconsiderar. Isso aqui é uma Copa. Esse daqui é da segunda divisão. Gol no HT, gol no FT. O terceiro é da segunda divisão. Gol no HT e gol no FT. Esse é de Copa. Vamos para o último. Gol no HT e gol no FT. Então, confirma aquilo. É assim que eu... Confirma aquilo que eu estava falando lá, a questão desses 2 times aqui na tabela. Um marcou 11 gols e vai pegar uma defesa frágil que em 4 jogos sofreu 14 gols. Então, muito dificilmente esse jogo não terá gol ali no HT. É para mim pegar e fazer HT, Silva? Bom, se faz parte da sua estratégia, se você trabalha com essa metodologia, sim. Nós trabalhamos com o limite no FT. Então, eu vou esperar essa oportunidade no FT. Se esse placar aí tiver com uma diferença de 1 gol ou 0-0 e o limite me der essa oportunidade, eu vou entrar. Qual é qual é a entrada que ele está hoje aqui na... Deixa eu me pegar aqui. Qual o nome dele? Bellinzona. Bellinzona. Primeiro tempo. Mais alternativo. O 0.5 na Bet365 já está pagando 1,32. Então, esse aqui já é a odd para quem quiser pegar. Ah, Silva, mas eu tenho que esperar o chute inicial. Não, cara. Se a odd é 1,25, como a gente trabalha, você faz HT, já está a odd aqui. Você já pode fazer se você acreditar que vai sair um
um gol no HT, você não precisa esperar começar o jogo. E você nem precisa assistir o jogo. Tá feita a análise? Confia na análise? Então, se você faz HT, tá aí a chance de você já entrar, porque a tendência é que essa odd baixe, certo? Então, primeiro tempo, tá pagando aqui 1,32, certo? Então, tá feita aí a análise desse jogo aqui da Suíça. A gente vai acompanhar, certo? O próximo jogo é o jogo do Paphos e o queridinho aqui, Estrela Vermelha, que perdeu de 2-1, jogando em casa na Sérvia. Se envolveu, quando eu digo que é um time HT, não é que ele faz, que ele se envolve. Na maioria dos jogos ele faz. Só que dessa vez ele sofreu. Contra quem? Contra um time do Chipre. E esse time me surpreendeu. No dia do jogo, teve uma pessoa, eu não me lembro se foi quem foi a pessoa, mas tinha me alertado. Esse time do Paphos, ele é um time bom. E ele mostrou realmente que era um time bom, não era um time bobo. Por isso que a gente não pode discriminar, porque é um time do Chipre, da Jamaica, do Egito, disso, daquele canto. Porque o que conta são os dados. E alguém me alertou no dia desse jogo que esse time do Paphos era um time bom. E ele provou realmente que era bom, que não é um time bobo. Ele marcou 2 gols na Sérvia e o Estrela Vermelha terminou ali o primeiro tempo perdendo por 2-0. No segundo tempo ele fez um golzinho, ou se eu não me engano o jogo terminou 1-0, e aí ele levou o segundo na volta e fez o golzinho dele em seguida. Então, qual é a situação desse jogo? Do jeito que está aqui, se terminar o primeiro tempo, a gente vai estar no mercado para pegar esse gol, sabendo que o Estrela Vermelha tem que ir para cima. Então ele vai ter que se expor para tentar fazer esse gol, porque está aqui o resultado do primeiro jogo, foi 2-1 para o Paphos. Então aqui não tem dados para analisar, o cenário é esse. Se continuar até o HT, terminar o intervalo com esse resultado e tiver odd, a gente vai entrar nesse jogo. O último jogo é o jogo de 4-15, que é aquele jogo ali da Islândia. A gente acabou de analisar o jogo ali do Vikingur. Esse é o jogo do Valur, que é o líder, contra o After Reading. Vamos fazer a análise aqui desse jogo. A gente tem um jogo de Copa. 2, 3, 4. Tem outra Copa aqui. Então, de 5 jogos, ficaram 5 jogos, todos do Valur teve ambas marcas 100%, ambas marcam com 100% over 2,5 ou mais. O After Reading só tem uma Copa aqui. Os jogos dele foram 100%, ambas marcam, e 100% 1,5 ou mais. Então é um jogo com uma tendência muito grande para gols também. Essa daqui é a 20ª rodada. A gente vai vir aqui na classificativa. É o 11º, que entra aqui o penúltimo colocado. O Valur, jogando contra esses times, marcou em todos e 100% over 2,5, 75% HT. Chance de HT aqui 75% por parte do Valur. O Valur vai pegar o penúltimo colocado, isso ajuda ainda mais. O After Reading, ele é o penúltimo, vai pegar o primeiro lugar, o primeiro colocado. Nessa posição aqui, 1,5, 100% e 67% HT. Só teve um jogo que não saiu HT, então existe um potencial aí também muito grande para HT. O Valur marca 3 gols em casa, sofre menos de 1 e tem média de 3 gols, quase 4. Sofreu em 89%, marcou em 100% em casa. Time de ambas marcas.
O After Red marca menos de 1, sofre 1 gol, média de 2 gols por jogo. Sofreu em 89%, marcou em 44%. É uma média baixa para um time que marca. Ele não marcou em mais da metade da campanha, só marcou em 44%, mas ele sofreu em 89%. Os encaixes de gols. A gente tem um encaixe desde o início do jogo. Tem outro encaixe aqui, é meia hora alternada. Existe esse gap aqui onde o valor ele marca mais, mas não coincide onde o After Red sofre mais. Ele sofre mais nesses primeiros 15 minutos. No segundo tempo, tem outro encaixe aqui. Aqui aumenta mais e durante todo o segundo tempo tem probabilidade de sair gol, inclusive nos primeiros 15 minutos saindo um gol até do After Red. O placar que mais se repete do valor não é o 0-0. O 0-0 é o que mais se repete do After Red, com 33%. Então, essa é a leitura aqui do jogo, os dados estatísticos deste jogo aqui. Vamos ver lá a motivação. Qual a motivação desse jogo aqui? Bom, o valor ele é primeiro. O empate aqui vai levar ele a 38 pontos e já vai garantir que ele vai ficar nessa rodada em primeiro, porque teria que tirar uma diferença de 9 gols o Vikingur, certo? É aquele primeiro jogo que a gente viu ali das 3 horas. Então, o empate serve para o valor, porém pegando o penúltimo colocado em casa, não acredito que ele vai ficar só jogar por um empate. Existe aí a minha suspeita, porém para esse jogo aqui eu desconsidero, porque os times que estão na parte de cima estão numa zona confortável e normalmente eles estão falhando. Não acredito que seja esse caso aqui. Esse jogo aqui tem potencial muito grande para sair gol até ali, já inclusive no HT, certo? Se ele ganha esse jogo aqui, fechando a 19ª rodada, ou fechando a 20ª rodada, ele vai a 40 pontos e aí ele fica numa situação confortável. O próximo jogo dele da lista é contra o Fran. O Fran também não é esse time perigoso, então ele tem 2 jogos aí onde ele pode simplesmente fazer o dever de casa hoje e depois ir jogar contra o Fran tranquilo, porque ele não sai da liderança, certo? Então esses são os jogos, a gente vai acompanhar. Eu vou postar o vídeo agora para que o pessoal já vejam a análise, e antes mesmo do jogo começar, eles já se posicionaram quais são os jogos que eles vão fazer. E mais uma vez eu volto a dizer, não quer dizer que eu não vá fazer HT. Esses jogos todinhos aí, deixa eu colocar aqui, o jogo do valor, o jogo da Suíça e esse jogo aqui, não, esse não. Sim. Esses 4 jogos, todos eles têm uma tendência para HT. Todos eles. Vai sair, Silva? Não sei. Mas a probabilidade desses jogos ter HT é muito grande. Entendeu? O jogo que pode sair HT, na minha opinião, é esse daqui, do Estrela Vermelha. Isso falando de Liga dos Campeões, porque o Estrela Vermelha precisa ir atrás e ele normalmente ele se envolve em HT, porém ele pode esperar um pouco. Isso aí, a questão do segundo tempo, já que o Paphos não é um time bobo. Então, se ele se expor como ele fez em casa, ele pode levar um outro gol e aí fica mais difícil. Mas é um time over HT, o Estrela Vermelha, certo? O jogo do Cariati e do Celtic,
O Celtic não tem ainda me convencido. Os jogos da Escócia começaram agora, a temporada. Então a gente vai esperar aí esses jogos acontecerem e vamos ver o que é que vai rolar a partir das 2 horas. O primeiro jogo é de 15 para as 2. 15 minutos depois começa mais um jogo da Suécia. E 1 hora depois vai ter o jogo da Islândia. 15 minutos depois o jogo da Suíça. Depois, mais 45 minutos, a gente tem o Paphos e o Estrela Vermelha. E mais 15 minutos a gente encerra com o Valor. Esses são os jogos que eu vou fazer hoje. Tentar aqui pegar 2 entradas. Mais uma vez eu quero dizer que todos os links vão estar na descrição. Inclusive o link do Discord, onde eu vou estar ao vivo lá no horário que esses jogos começarem, para a gente conversar. E se algum deles me der a oportunidade, todo mundo já sabe como eu trabalho. Silva, qual é a hora da entrada? A hora da entrada é a hora que a odd chega. E qual é a odd que você trabalha, Silva? 1.27 é a minha odd lá na Betfair. Odd mínima. O que quer dizer isso? Se por algum motivo eu resolver esperar que essa odd chegue a 1.33, a 1.40, 1.50, eu posso fazer isso. O que eu não posso fazer é pegar uma odd menor do que 1,27. Essa é a minha odd mínima. De 1,27 para cima, eu resolvo se eu vou esperar ou não. Normalmente, eu entro a 1,27, eu já deixo plantado e mando lá no WhatsApp, no Telegram para o pessoal o jogo que eu vou entrar. Caso você queira pegar uma odd mais alta, é só esperar. O risco que você corre é desse gol sair, e aí você tem que fazer uma leitura de risco para saber se cabe um próximo gol, certo? De qualquer forma, eu vou estar lá, eu e o Cleito, vai estar lá no Discord. E se vocês quiserem tirar dúvida, tanto eu como o Cleito estamos aí para responder a pergunta de vocês, certo? Se você tem intenção de continuar com a gente no grupo do Telegram a partir do mês que vem, vai lá no WhatsApp, dá o seu nome para o Cleito poder fazer o cadastro, botar você lá no cadastro. E no mês que vem, a gente vai colocar esse pessoal todinho lá no grupo VIP, para que vocês recebam as tips todos os dias. Mais uma vez eu agradeço. Quero agradecer aqui também, desde já, aos 93 membros inscritos aqui no canal do YouTube. Faltam aí, deixa eu ver aqui, 93 inscritos. Faltam 7 inscritos aí para completar a marca de 100 inscritos no canal. Eu estou muito feliz com isso, já chegar em um mês a 100 inscritos. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, eu peço para que você se inscreva. Aqui estão todos os vídeos desse mês mostrando como é que foi a banca lá do projeto. E agora no final desse mês, se eu não fizer todos de uma vez, eu vou continuar postando assim os dias que a gente operou, como foi. E vou explicar para vocês tudo que a gente faz e não deve fazer, e tudo que a gente não fez e que a gente precisa fazer para ser cada vez mais lucrativo no trader esportivo. Então, obrigado aí esses 93 inscritos. Se você não é inscrito aqui no meu grupo do YouTube, eu peço para que você se inscreva para me ajudar e que o YouTube divulgue para outras pessoas. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz. E vamos ver se a análise vai bater como foi ontem o jogo do Flamengo. Deixa eu colocar aqui. Ontem à noite a gente estava aqui conversando com o pessoal lá a gente entrou ao vivo no Discord, eu, Cleiton e os membros. E o que foi que aconteceu aqui? Encerrados. A gente analisou esses 2 jogos, que terminou com 3 gols do Palmeiras e 8 do Flamengo. A gente analisou esse jogo do Botafogo e deu ênfase nesse jogo do Avaí. E todos esses jogos pagaram. Inclusive, o do Flamengo a gente não operou porque não deu oportunidade do jogo sair, mas a análise bateu 100%. O jogo do Palmeiras, o Cleito entrou nele
a gente fez análise lá também, o Cleiton já tinha feito análise, já estava na minha lista, e eu passei para vocês a lista também, e o Cleiton pegou o green nele. Esse jogo daqui, um membro lá, já estava de olho, que foi o Edu, já tinha feito a análise dele também, e ele pegou o gol aqui do Botafogo no segundo tempo. E teve esse jogo do Avaí, que foi o que a gente analisou, onde o pessoal também pegou, fizeram a entrada, com destaque aí para o Edu, o Cleiton e o Saulo, que fizeram as entradas e pegaram lá a odd, se eu não me engano, a odd que eles pegaram foram acima de 1,30, 1,35, entendeu? Porque aí eles fizeram a entrada, já estavam no lucro, se já que ia fazer um investimento que tivesse que valer a pena. O outro jogo que eu falei foi o jogo do CSA, os gols saíram no segundo tempo, pena que o meu CSA perdeu, mas tudo bem, faz parte, pagou aí o gol para o pessoal. E hoje a gente fica agora só esperando, agora são 11h41, eu vou postar o vídeo, vai ter tempo para vocês avaliarem, caso queiram entrar lá no Discord, eu vou estar lá para conversar com vocês a partir de 1h45. Então, um abraço, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.